Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, seu irmão em Cristo, pastor Ivair Lem, para mais um vídeo aqui no nosso canal Cristianismo em Foco, um canal que traz tudo sobre a obra de Deus para você, notícias, estudo bíblico, conhecimento hebraico e muito mais para você. Se você for novo aqui nesse canal, eu quero pedir para você: se inscreva, ative o sininho de notificação, deixa o seu like e compartilha também esse vídeo em todas as suas redes sociais para que mais pessoas conheçam esse canal e o conteúdo que nós trazemos aqui. Lembrando você, primeiro link da descrição desse vídeo, você vai lá na editora, você vai conhecer os meus trabalhos e você pode pedir um dos meus livros e a editora vai entregar direto na sua casa. Recado dado, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Eu quero aqui, irmão, tentar falar com você a respeito desse conflito, dessa crise que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. E eu quero chamar a sua atenção para alguns fatos históricos que muitas pessoas, às vezes as pessoas não conhecem, as pessoas não entendem, e tem muita gente que fala aquilo que ouve da imprensa ou daquilo que ouve de opiniões tendenciosas. E a nossa intenção aqui é trazer fatos históricos, é trazer conhecimento de verdade. Primeiro fato histórico, que os atuais palestinos da faixa de Gaza, eles não são filisteus. O povo filisteu foi um povo que foi dizimado, que desapareceu da história. É um povo que manteve muito conflito contra os judeus, inclusive tem a famosa batalha de Davi contra Golias, que era o gigante filisteu, né, que Davi saiu vencedor, usando apenas uma pedra para derrubar o gigante e assim vencer aquela batalha. Os filisteus foram, ao longo dos tempos bíblicos, sempre foram inimigos de Israel. Há quem diga que quando Israel chegou lá na Terra Prometida, quando Moisés tirou o povo do Egito e levou esse povo lá para a Terra Prometida, há quem diga que os filisteus já estavam lá. Bem, eu acredito que eles pudessem até estar naquela faixa de Gaza, porque foi descoberto recentemente que os palestinos, eles não são filisteus, mas sim uma população do mar Mediterrâneo, de ilhas ali do mar Mediterrâneo que foram habitar a costa ali de Gaza, onde existe Gaza até os dias de hoje. Bem, esses palestinos, como eu disse aqui, ao longo dos tempos, eles desapareceram como população, foram totalmente conquistados por Israel, pelo rei Salomão, pelos reis que o sucederam. Claro que depois houveram várias ocupações, vários domínios na terra de Israel. Israel foi dominado pelo Império Grego e depois pelo Império Romano. Quando o Império Romano se dividiu, ele continuou ainda sob direção do Império Romano, depois vieram o Império Bizantino, depois vários impérios passaram a dominar aquela região. Mas foi no ano de 137, de 135 a 137, mais ou menos nessa data, que o imperador Adriano, ele mudou o nome daquela região da Judéia, porque eles haviam destruído o templo no ano 70 depois de Cristo. O imperador romano, Adriano, ele mudou o nome daquela região da Judéia para Palestina. Ou seja, né, ele fez um jogo de palavras para que
dá a entender que era Filistina, Filisteia, alguma coisa assim. A verdade é que aquela região passou então a ser conhecida como a região da Palestina. Região da Palestina não significa que é o país. E ficou por muitos e muitos e muitos anos aquele lugar, aquela região foi dominada pelos turcos otomanos. Ali existiam pouquíssimos judeus, pouquíssimos árabes foram para aquela região. E enfim, a história assim se desenrolou. A ONU então divide a terra para os palestinos e para os judeus. Os judeus aceitaram de pronto, porém os árabes palestinos nunca aceitaram essa divisão da terra. Quer dizer, eles estiveram lá por algum tempo, por milhares de anos, né? Eles tiveram lá um povo misturado, uma mistura de povos. Nunca fizeram nada. Quando chega Israel, Israel começa a investir na terra, Israel começa a desenvolver aquela região, eles então se levantam e começam essa questão: é meu, não é meu, é seu, não é seu, e enfim, do que nós vemos até os dias de hoje. Meus irmãos, a verdade, aquela terra, aquele estado, aquele lugar foi prometido para Abraão. Quando Abraão obedeceu a Deus, quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, e quando Abraão ele vai para aquela terra amando de Deus, e Deus diz para ele: toda essa terra que você está vendo, desde uma extremidade à outra, do poente do sol ao nascer do sol até o mar, toda essa terra eu darei para você e para sua descendência. Nós estamos vivendo tempos de profecias bíblicas, porque essa questão nessa região do mundo, ela é muito mais antiga do que eu e você, ela tem muito mais história do que qualquer historiador moderno queira explicar. Ela tem uma história muito antiga, uma história controversa, uma história de narrativas, uma história de invencionices que não vai terminar de um dia para o outro. A única pessoa que vai trazer paz para aquele lugar chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nem o tal do anticristo que vai vir, nem ele, ninguém, porque a paz só pode vir através de Jesus Cristo. A verdade, biblicamente falando, historicamente falando, aquela terra pertence ao povo de Israel, pertence ao povo judeu, que ainda hoje, nos dias de hoje, basta você dar uma olhada aí na história aí, você vai ver que aquela terra, que aquele povo de Israel, eles já aceitaram dividir aquela terra com os palestinos. E os palestinos nunca aceitaram dividir a terra com Israel. Israel doa terra para eles, mas eles não querem terra. Eles querem crise, eles querem problema. Essa é a verdade sobre aquele povo. Basta você ler, basta você consultar a história recente, a história um pouco mais antiga, e você vai ver que houve várias vezes em que Israel cedeu território e eles não aceitaram. Oremos ao Senhor, porque em meio a tudo isso, nós estamos vendo se cumprir as profecias da Bíblia. E isso tudo nos mostra que breve Cristo voltará para estabelecer, sim, o seu reino, para estabelecer a paz em todo o mundo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.